nas nossas salas, também ali na frente, que não nos faltem os recursos necessários. Eu sei que o Senhor vai usar a cada um dos irmãos. Eu oro, Senhor Deus, entrego em Tuas mãos a vida financeira da igreja, dessa instituição que tem um número de CNPJ escrito na Receita Federal, mas muito mais, eu oro, Senhor Deus, individualmente por cada um. Visita o lar, visita a família, visita as finanças. Deus, que aquela venda que está travada há tanto tempo possa ser efetivada. Deus, que aquele negócio seja efetivado, Senhor. Que aquela dívida que alguém está, Pai amado, para pagar o Teu filho já há tanto tempo, aquele processo na justiça, abre portas, Senhor. Mova céus e terra. Obrigado pelas portas de emprego. Essa semana ficamos tão felizes, ó Deus, com o irmão de nossa igreja que está empregado, já trabalhando. Obrigado, obrigado, obrigado por isso, Senhor. Deus, não só pelo trabalho em si, como dizia, Senhor Deus, para a sua esposa, mas pela atitude de perseverança, como isso nos ensina. Obrigado, Deus, eu te agradeço no nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Se você tem um envelope, pode colocar na salva aqui, irmão, ou melhor, pode trazer aqui à frente. Alguém tem um envelope, traga aqui à frente. Te abençoe, Renato. Abençoe. Isso. Deus abençoe as suas finanças. Te abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe um texto hoje, irmãos, muito desconhecido para a nossa meditação. Muito desconhecido. Então, para isso, Lohan, eu peço que você procure na sua Bíblia, procure assim arduamente, até encontrar o Salmo de número 23. Obrigado, meu irmão. Livro dos Salmos, capítulo de número 23. Vamos meditar nesse texto sagrado, maravilhoso, abundante, que traz alimento para nós, que nos dá uma substância, irmãos, nutritiva. Existem substâncias que não são nutritivas não, mas a palavra de Deus, ela é substancialmente nutritiva, ela nos enriquece, nos fortalece. Eu convido você a ficar de pé, nós vamos ler juntos esses 6 versículos da palavra do Senhor. Todos já acharam? Nem foi tão difícil assim, né? Leiamos então: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu atravessar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, aleluia, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amado Deus e Pai, abençoa-nos agora, nesse tempo precioso, na meditação da Tua palavra, Senhor. O culto que estamos Te ofertando não é para provar, Senhor, a genialidade de ninguém, não é para provar, Senhor Deus, que o ministro de louvor tem uma boa performance, ou os músicos têm boa performance, ou o pastor, o pregador tem uma boa performance. Não, nosso culto é para a glória e honra de Cristo Jesus, aquele, Senhor, a quem nós devemos a nossa vida, e a quem nós devotamos a nossa vida e fazemos com alegria, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Senhor, que nada tire nossa atenção, que esses próximos minutos, que vão passar tão rápidos, Senhor, sejam de alimento saudável para o nosso coração, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, Senhor, que é a rocha e é o refúgio dessa igreja.
Oro em nome de Jesus, que os salvos digam amém. Pode sentar, irmãos. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os exércitos aliados recolheram milhares de crianças desabrigadas, milhares de crianças famintas, e levaram essas crianças para alojamentos especiais. Os livros de história provam isso para a gente. Qualquer Google, se eu falar para você, dá um Google aí, você vai achar rapidinho, mas não faz isso agora não, deixa para fazer depois do culto. E as crianças eram levadas para lugares especiais, para alojamentos especiais, para ali elas poderem ser tratadas com dignidade, porque afinal de contas, irmãos, nós não temos, não vejo aqui entre nós, não tem ninguém da nossa geração que tenha já vivido os horrores de uma guerra. Ali a gente conhece de ouvir falar. Eu me lembro lá de 91, quando estourou a guerra no Iraque, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Depois, 2011, 2001, quando invadiram lá o Afeganistão, e outras guerras que aconteceram ao longo, mas sempre distantes de nós. Nós não temos, irmãos, a real experiência do que é atravessar um período de guerra bélica mesmo, pessoas sendo gratuitamente assassinadas à nossa volta. Então, os exércitos aliados recolhiam essas crianças. A gente pode imaginar, irmãos, a terrível marca psicológica, não é isso, Roberta? A marca psicológica, o distúrbio psicológico na mente de uma criança que perdeu seu pai, que perdeu sua mãe, que perdeu irmãos e que não tem ninguém. Então, essas crianças eram pegas, eram levadas para alojamentos, onde eram tratadas com dignidade. E aí, à noite, essas crianças não conseguiam dormir bem. Isso era geral, pareciam sempre inquietas, e é claro que não é difícil de imaginarmos muitos dos motivos, mas em especial, um psicólogo descobriu que a razão do problema, a maior razão do problema, e como tratar esse problema, tratava-se de insegurança. A insegurança era a marca principal, pelo fato de estarem naquele ambiente terrível, aquele ambiente de morte, de destruição, pelo fato de que, por conta disso, a rebote dessa situação, a fome, aterrorizar o seu corpo e o seu estômago. Então decidiram que cada criança, quando fosse dormir, cada criança receberia uma fatia de pão para segurarem. Elas seriam alimentadas, mas além do alimento, elas receberiam uma fatia de pão. E essa fatia de pão era para que ficasse na mão da criança até o dia seguinte. Se a criança dissesse, ela tinha liberdade para isso. As crianças tinham liberdade para dizer que queriam mais comida, receberiam mais comida, receberiam mais pão, mas essa fatia de pão era para ficar na mão delas. Essa fatia especial era para gerar no coração, na mente daquelas crianças, uma segurança e uma certeza de que acontecesse o que acontecesse, elas tinham nas mãos aquilo que seria necessário para matar a fome delas no dia seguinte. Isso está provado, irmão. Você pode pesquisar a respeito disso depois, pode dar um Google lá quando você chegar em casa. O pedaço de pão produziu efeitos muito valiosos. Eles perceberam, irmãos, que apesar de todo o entorno de insegurança que aquelas crianças haviam sido submetidas, foi desenvolvido ali, foi desenvolvido no subconsciente daquelas crianças que, apesar de tudo, no dia seguinte, aquela fatia de pão na mão, era a certeza de que elas teriam o que comer. E aí foi constatado uma mudança no comportamento. É óbvio que isso não apagou, é óbvio que isso não solucionou todos os problemas, mas eles perceberam que pelo menos aquietou o coração daquelas crianças, porque poder dormir, poder se deitar,
sabendo que no dia seguinte, o pão do dia seguinte está garantido. Isso gerou essa sensação de segurança, essa sensação de calma, de tranquilidade. E Davi fala, irmãos, aqui no capítulo 23 de Salmos, né? Davi fala da presença desse sentimento, esse sentimento de segurança que há no coração da ovelha, quando diz assim: o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. O Senhor é aquele que me guia, o Senhor é aquele que me garante, o Senhor é aquele que vai à minha frente, o Senhor é aquele que não me abandona. Então, por causa disso, eu não sentirei falta de nada. Estava ali conversando com os irmãos que estão se preparando, sendo preparados para o batismo nas águas, e nós falávamos ali, né, meia hora de aula, sobre evidências de alguém que vive na presença de Deus. Não havia feito o link, mas agora aqui, falando, pensando e me lembrando do que falamos ali dentro, essa é uma das evidências de quem tem a presença de Deus no seu coração. A segurança, a certeza, irmãos, de que Deus está cuidando e de que Deus vai permanecer cuidando da sua vida, dia após dia, amém? Essa é uma das evidências. Isso não significa não enfrentarmos as lutas, isso não significa vivermos no mar de rosas, isso não significa uma perseguição dentro de casa, um desajuste familiar, isso não significa o enfrentamento de uma enfermidade, isso não significa uma abundância de recursos. Não sei se você está vivendo um tempo de abundância de recursos. Se estiver, glória a Deus por isso, administre bem, seja previdente, né? Mas sabemos que nem todos os momentos são momentos de abundância de recursos. Pelo contrário, há momentos, eu sei que na vida de alguns são os maiores momentos, são os momentos mais extensos, em que os recursos são ali administrados milimetricamente, exatamente para que possa durar um pouquinho mais e quem sabe se encontrar com um salário que só vai entrar lá no mês que vem. Alguns que quando chega a quinzena, chega na metade do mês, já fala: Senhor, agora vai esticando, Senhor, vai esticando o recurso, tem mais tantos dias para comprar pão de manhã, tem mais tantos dias para comprar leite, tem mais tantos dias, e a gente vai pedindo para Deus esticar os recursos, e de maneira milagrosa. Alguns não sabem explicar, irmãos, de que maneira Deus fez, mas reconhecem que houve ali uma ação poderosa, porque não faltou o pão de cada dia, porque não faltou o arroz com feijão, porque não faltou o teto para se abrigar. Então, quando Davi começa dizendo que o Senhor é o meu pastor, que eu não terei falta de nada, Davi está afirmando esse sentimento de segurança. A ovelha sabe instintivamente que o pastor tem reservas para a sua alimentação do dia seguinte. A ovelha tem isso no seu instinto, porque é como se ela pensasse assim: opa, ele teve recursos para hoje. Então, se ele teve recursos para hoje, ele vai ter recursos para amanhã também. Se ele pôde cuidar de mim hoje, ele vai cuidar de mim amanhã também. E aí a ovelha, ela se deita tranquilamente, tendo em seu coração a exemplo do pão na mão daquelas crianças, tendo no seu coração a exemplo daquele pão, a certeza de que o amanhã já está garantido. Diga isso para o seu vizinho: o amanhã já está garantido. Carolzinha, já está garantido. O amanhã já está garantido. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar faltar. Deus tem, irmãos, as provisões necessárias para atender às nossas necessidades, e essas provisões já estão preparadas antes mesmo que nós tivéssemos necessidades delas. Interessante isso. Eu faço uso lá em casa de gás natural. E o gás natural, ele já existe. A fonte de gás natural já existe muito antes de eu nascer. É até discutível isso hoje, né?
com relação a essas questões climáticas aí, se essas fontes de energia fósseis devem se continuar sendo exploradas ou não, e tal, e estão fazendo uma reunião lá no Egito com relação a isso, não é verdade? Os irmãos estão acompanhando? Está tendo a COP27, né? Foram para lá discutir exatamente essa questão climática, se tem que queimar combustível ou não. E aí eu vi um jornalista dizer que 800 jatinhos voaram no mundo inteiro em direção ao Egito para a reunião da COP97. Eu não sei se esses jatos são movidos a água, mas foram para lá discutir a questão do clima mundial. Mas enfim, isso aí é assunto para outro momento. Mas veja, eu faço uso lá do gás. Jeff não está rindo, né? Gostou, né, Jeff? Os caras estão lá discutindo questão climática, mas está todo mundo andando de jato e queimando diesel lá no avião. Mas enfim, deixa, ninguém foi de bicicleta e nem nadando para o Egito. Mas enfim, isso aí é outra discussão. Eu faço uso lá quando eu ligo o meu chuveiro, irmãos, e cai aquela água quentinha, eu falo assim, obrigado por isso. Ai, que maravilha. Aí tem que falar para as crianças, né? Olha, não demora muito no chuveiro, não. Não é de graça, não. Eu não sou sócio da Naturgy, não, na antiga SEG, não sou sócio, não. Mas veja, Deus já tinha providenciado, Tiago. Deus já tinha providenciado, nós nem fazíamos ideia que um dia iríamos utilizar desse conforto, e Deus já tinha providenciado. Sabe por quê? Porque a nossa vida sempre esteve no controle do nosso Deus. Ele sempre pensou em nós, Ele proporcionou, né? Tudo que a gente vê de bom e de ilícito, que não é pecado, foi Deus quem proporcionou para a nossa vida, irmãos, e para o nosso desfrute, o nosso deleite. Sim, o Senhor Deus, Criador e provedor de todo o bem que nos cerca, já havia estocado lá debaixo da terra petróleo, carvão, gás. Olha que maravilha. Agora pense comigo, isso é ou não é cuidado de Deus pela nossa vida, irmãos? É ou não é? É claro, eu utilizei aqui um exemplo bem prático do meu dia a dia. Talvez nem todos tenham gás em casa, natural, mas tem o chuveiro elétrico, né? Banho frio, duvido que o pessoal está tomando aí. Ninguém tem coragem, não. Um ou outro, né? Toma um banhozinho frio. Ibsen, eu sei que encara um banho frio, Ibsen. Tu encara, né? Tu é muito brabo, mano. Tu é brabo, olha. Eu sei, porque eu sou questão alérgica, né? Você já me falou isso, mas tu é brabo, rapaz, tu é brabo mesmo. Veja, irmãos, esse salmo, ele mostra para nós algumas coisas, algumas lições muito interessantes. Muito interessantes. Primeiro, quando nós lemos aqui, dos versículos 1 a 3, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele restaura o meu vigor, Ele me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Primeiro lugar, porque o Senhor é o nosso pastor, irmãos, haverá pleno suprimento às nossas necessidades, sempre haverá. Peguei uma colinha aqui do meu amigo, sempre me liga para falar comigo sobre mensagem, o pastor Hernandes Dias Lopes. De vez em quando ele me liga, Leandro, o que você acha a respeito disso? Eu falo, ó, é isso e isso. Aí eu dou as dicas, ele vai e prega, né, e fala, aí eu, engraçadinho, né? Mas eu peguei essas dicas aqui do reverendo Hernandes, tem um bom livro dele, e ele diz o seguinte: em primeiro lugar, porque o Senhor é o nosso pastor, haverá pleno suprimento às nossas necessidades. Isso é maravilhoso, isso é uma convicção de fé. Esse bloco aqui, esses 3 versos, ressaltam isso para nós, essa convicção de fé, porque Ele é o nosso pastor, haverá pleno suprimento às nossas necessidades. Como ovelhas, irmãos, nós somos frágeis, nós somos inseguros, somos inclinados a nos desviar do aprisco, mas é somente em Jesus. É somente em Jesus. Eu preciso falar isso para o meu coração. É somente em Jesus, o bom e o supremo pastor, que nós temos repouso, refrigério e direção. Nós precisamos nos lembrar disso, sabe por quê? Porque amanhã vai ter alguma coisa para afligir o nosso coração. Nós precisamos nos lembrar disso, irmãos, porque talvez ainda hoje, que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Ele acampe os seus anjos ao nosso redor hoje, amanhã e durante toda a semana. Mas precisamos nos lembrar
que Ele é o bom e o supremo pastor, e por conta disso temos repouso, refrigério e direção. Jesus não é apenas o nosso provedor, Ele é a nossa melhor provisão. Como é importante, irmãos, nós nos lembrarmos todos os dias, que o fato de Jesus ter salvado a nossa alma, de Jesus ter escrito o nosso nome no livro da vida, isso é motivo de sobra, para eternamente, como uma música que cantamos, eternamente grato eu sou, eternamente grato pela cruz, isso é motivo de sobra. Irmãos e irmãs, para nós levantarmos nossas mãos ao Senhor e dizer: obrigado, Senhor, obrigado, 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 obrigado. Só que Ele é tão bom que não para só por aí, Ele ainda proporciona um grau de conforto, e aí cada um tem o seu grau de conforto, né, tem as suas realidades. Nesse exato momento, irmãos, tem pessoas buscando felicidade, como lá naquele filme do Will Smith, né, Em Busca da Felicidade, tateando na escuridão da sua vida, procurando alguma coisa em que se firmar. Quando eu escrevi isso aqui, minha intenção era olhar para a câmera agora e dizer para a câmera, para as pessoas que estivessem lá do outro lado também, eu coloquei em letras grandes aqui na minha frente: somente quando Jesus estiver habitando no nosso coração, é que nós vamos encontrar, irmãos, uma satisfação verdadeira. Tá transmitindo? Tá gravando. Então, se está gravando, você vai ouvir isso. Você que ouviu essa mensagem aqui em outro momento, somente quando Jesus estiver habitando o seu coração, é que você vai sentir satisfação verdadeira. Não adianta ter muito dinheiro, não adianta ter muitos bens, não adianta conhecer o mundo inteiro, viajar pelos 5 continentes, enquanto a presença do Senhor não habitar o teu coração, esse sentimento de vazio e essa necessidade de pertencimento vai continuar existindo. Sabe por quê? Porque falta na tua vida, meu querido, a presença do bom pastor, aquele que proporciona não a sensação de segurança somente, mas a certeza da segurança, como uma ovelha que pode descansar tranquila, seguindo um instinto. A ovelha tem instinto, nós temos raciocínio, a semelhança de uma ovelha que descansa tranquila, porque sabe que o pastor que está na frente, conduzindo ali, aquele grupo, aquela manada, ovelha é manada, né? Como é que é? Alguém sabe? Manada? Rebanho, muito bem, não é bando, nem é manada, é rebanho. Ela sabe que aquele que está conduzindo o rebanho, vai conduzi-las a pastos verdejantes e águas tranquilas, e assim somos nós, irmãos, como ovelhas desse bom pastor, o rebanho do bom pastor. Ele é o nosso bom pastor, é Ele que nos faz repousar em pastos verdejantes, nos conduz a águas tranquilas, nos restaura o vigor e nos guia pelas veredas da justiça. Ele é a água da nossa alma. Jesus não é quem apenas nos guia pelas veredas da justiça, Ele é a nossa justiça. Nós falamos aqui hoje pela manhã, ao olhar lá para Lucas 18, a parábola da viúva persistente, que procurou justiça num juiz humano, no homem perverso, no homem ateu, assim diz a parábola, um homem que não temia Deus. Jesus disse que se aquele homem foi capaz de julgar a causa daquela mulher, quanto mais o Senhor não vai dar ouvidos ao nosso clamor. Ele é a nossa justiça. Ele não apenas nos conduz em veredas de justiça, Ele é a própria justiça que nos justifica diante do Pai. Se não fosse por Jesus, irmãos, nenhum de nós seria capaz de adquirir a salvação por conta própria. Mas continua o Salmo nos ensinando, versículos 4 e 5, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Veja no segundo ponto, porque o Senhor é o nosso pastor,
há uma consoladora companhia nas adversidades. Mesmo quando eu andar por um vale de sombras e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se tem, irmãos, uma convicção que o crente desenvolve, é essa convicção de que o Senhor é a sua segurança, que o Senhor é a sua companhia o tempo todo. Nós não precisamos ter medo de tratar a respeito de nenhum assunto. Alguns, por exemplo, têm medo de falar da morte. Não fala da morte não, que atrai. Que bobagem. Não vai atrair coisa nenhuma. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele é quem sabe, mas o dia que Ele der um delete lá em cima, que Ele entrar no arquivo da nossa vida lá e falar, opa, está na hora. Não adianta, irmãos, Ele vai levar para junto de si. Eu e você sabemos que Ele faz isso mesmo. Quantas pessoas gostaríamos que estivessem conosco? Choramos por um monte de gente que não está mais conosco, porque aprove a Deus que levasse cada um desses preciosos para perto de si. Então, nós não precisamos ter medo de falar disso não, sabe por quê? Porque nossa vida, nossa morte e o nosso pós-morte estão nas mãos do Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso que controla essa vida e que controla toda a eternidade, irmãos. Toda a eternidade. Todos nós já temos a experiência de que a vida cristã não é uma jornada fácil. Mais uma vez aqui eu me refiro à mensagem. Pela manhã falamos da estrada da oração. E aí pegamos o gancho lá, o exemplo daquela mulher perseverante, lá de Lucas capítulo 18. Semelhantemente, a vida cristã também é uma jornada que vai exigir de nós, irmãos, extrema perseverança. Sabe por quê? Porque nós vamos atravessar o deserto das enfermidades, nós vamos atravessar, irmãos, nós vamos cruzar o vale do desânimo. Quem nunca se deparou com o vale do desânimo? Todos nós sabemos o que significa um vale de desânimo. Muitos ventos contrários, né? Deserto de enfermidades, vale de desânimo, ventos contrários, tudo isso porque sabemos que a vida cristã vai exigir de nós perseverança. Contudo, mesmo quando andamos, irmãos, pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, é isso que Davi está falando aqui. Não precisamos temer, não é porque nós somos fortes, não é porque os perigos não sejam reais. É verdade que nós não somos fortes, tão forte quanto necessitamos de ser, mas também é verdade que os perigos são reais. A questão é que o nosso bom pastor, a questão é que aquele que nos guarda, aquele que nos guia, como cantamos de manhã, nos guarda. Não cantamos? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. A questão é não sermos tão fortes e nem que os perigos deixem de ser reais, porque eles são reais. A questão é que esse bom pastor, ele vai à frente, ele vai conduzindo. Ele é o primeiro a enfrentar os perigos. Quando um pastor tem que conduzir o seu rebanho, tem que atravessar os desertos, tem que atravessar os vales de sombras, os vales perigosos, tem que encarar predadores, ele vai à frente, ele é o primeiro a se expor. As ovelhas vão ter que atravessar aquele espaço de perigo, mas ele é o primeiro. Se tiver um predador ali, vai em cima dele primeiro. E aí ele vai lutar contra aquele predador, ele vai aniquilar aquele perigo, para que as ovelhas venham e passem ali
naquele lugar hostil, debaixo da segurança e da guarda do seu bom pastor. Por isso Davi diz assim: mesmo que eu atravesse trevas e morte, não temerei perigo, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado é que me protege. Não precisamos ter medo dos adversários, irmãos. Não precisamos ter medo daqueles que nos ameaçam, porque o nosso bom pastor vai nos dar vitória sobre cada um deles. Sabe o que é isso? Isso é fé. Isso é certeza daquilo que nós ainda não estamos vendo, mas que nós cremos, o nosso bom pastor já está providenciando, amém? Ele já está providenciando. O nosso bom pastor nos faz transbordar o cálice de alegria. Não temerei perigo algum. Não, preparas uma mesa para mim à vista dos meus adversários. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O nosso bom pastor nos faz transbordar o cálice de alegria em nossa vida, mesmo quando a tristeza está presente. Talvez você já tenha vivido situações em que te perguntaram assim: você nunca fica triste? Estou sempre vendo você sorrindo, estou sempre vendo você para cima. Aí as pessoas do mundo, né, falam assim: estou vendo sempre você de alto astral. Astral é uma coisa do mundo, lá dos místicos do mundo. Mas eles falam, eles usam essa nomenclatura. E nós falamos, e aí nós podemos falar, sabe o que é isso? É a presença do Senhor na minha vida. É a ação do Espírito Santo. Não é que eu não fique triste, não. Não é que eu não enfrente problema, não, mas é porque há um cálice de alegria sobre a minha vida, que transborda um dia depois do outro, e quem faz isso é aquele que cuida de mim, é porque eu sirvo a Jesus. E aí a porta já está escancarada para você perguntar: você quer experimentar essa alegria? Você quer desfrutar dessa mesma alegria que eu tenho desfrutado? Isso não é só para mim, não. Olha, eu tenho aqui, eu posso dar para você também. Posso orar por você. Aí, irmãos, é evangelização. Aí é missão. Aí é uma alma sendo ganha para Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso cálice transborda. Ele nos honra com um óleo de alegria e faz o nosso cálice transbordar. Então veja, falamos, né, que porque o Senhor é o nosso pastor, há uma consoladora companhia nas adversidades. Primeiro bloco aí de versículos. Não, segundo bloco de versículos. O primeiro é: porque o Senhor é o nosso pastor, haverá pleno suprimento às nossas necessidades. Mas tem um terceiro bloco aqui, que diz o seguinte: porque o Senhor é o nosso pastor, temos a bendita comunhão para a eternidade. Uma comunhão que não se limita somente aos dias de vida que nós temos nessa terra. Davi diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Jesus, o nosso bom pastor, nós já sabemos que Ele está sempre conosco, amém? Já sabemos que Ele está sempre conosco, mas além disso, irmãos, achei isso interessantíssimo quando eu li. Além de sabermos que Ele está sempre conosco, Ele ainda coloca 2 escudos ao nosso redor. Um é o escudo da bondade, sei que a bondade. E 2, o escudo sei que a bondade e a fidelidade, ou misericórdia. Em outra versão, fala misericórdia. Elas estão ali, não apenas por um tempo, mas durante todos os nossos dias. E aí, bondade é aquilo que Deus nos dá, sem que a gente mereça, é a sua graça, é aquilo que nós recebemos, irmãos, sem a gente merecer. Sabe quem de nós merecia ser chamado de filho de Deus? Sabe quem? Ninguém. Sabe quantos? Nenhum. Mas aí Deus nos visitou com a sua bondade, Deus nos visitou com a sua graça, e a sua graça nos alcançou, e a sua graça permitiu, irmãos, que recebêssemos, que ganhássemos
aquilo que nós não merecíamos ganhar, mas Ele nos deu gratuitamente. Não que tenha sido gratuito, a graça, a salvação custou o preço de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, mas para nós chegou de forma gratuita. Então essa é a bondade, o escudo da bondade, o escudo da graça, que nos permite ganhar aquilo que nós não merecíamos ganhar. E aí o segundo escudo, o escudo da fidelidade, o escudo da misericórdia, é o que nós merecemos, mas aí Deus não nos dá. Deus age com graça, dando a nós aquilo que a gente não merece. E Deus age, irmãos, veja que coisa boa, só um bom pastor poderia fazer isso pelas suas ovelhas. Ele coloca um escudo, chamado bondade e graça, nos visita e nos dá aquilo que a gente não merece. Coloca um outro escudo, chamado fidelidade e misericórdia, que aí é não nos dar aquilo que a gente merece. E deixa eu falar uma coisa para você. Nossos pecados, irmãos, faziam separação entre nós e Deus. E o salário do pecado é a morte eterna. A misericórdia de Deus impediu que esse juízo chegasse até nós. E hoje nós desfrutamos, irmãos, da maravilha, da graça, que é sermos contados entre aqueles que fazem parte da família do Deus vivo. De um lado a bondade e a graça, do outro lado a misericórdia e a fidelidade. Tudo girando em torno, tudo sendo uma ação desse bom pastor, que não nos deixa faltar o necessário, que nos conduz a verdes pastos e águas tranquilas, que nos guia pelas veredas da justiça, que é a nossa própria justiça, que é aquele presente, mesmo quando atravessamos os momentos mais difíceis da nossa vida, que é aquele que nos guarda com o seu cajado, que é aquele, irmãos, que nos honra, preparando um banquete para nós, que é aquele que derrama o óleo da alegria sobre a nossa cabeça, e que faz isso transbordar no nosso dia a dia, a ponto das pessoas perceberem, e quererem conhecer qual é a fonte dessa alegria, desse sorriso que tem nos nossos lábios. E por fim, esses escudos, a bondade e a graça de um lado, a misericórdia e a fidelidade do outro, amparando toda a nossa caminhada, e nos fazendo, irmãos, prosseguir de forma perseverante nessa jornada de fé. Temos o endereço. Davi diz: voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe o quanto nós vamos viver? Você já parou para pensar nisso? Talvez alguém tenha pensado, fez uma conta rápida aí, meu pai foi com tantos anos, minha mãe, de repente, se eu viver mais ou menos aquilo ali, nós vamos viver para sempre, irmãos. Nós vamos voltar à presença de Deus eternamente. Não é só 70, 80 anos, 60, não importa, nessa peregrinação aqui não. Nós vamos estar na presença de Deus eternamente. Davi diz assim: enquanto eu viver, eu estarei na presença de Deus. Essa é uma permanência eterna. Isso precisa, irmãos, isso precisa alegrar o nosso coração. Isso precisa encher a nossa alma de entusiasmo. Isso precisa, irmãos, acender em nós um amor pela palavra de Deus, um desejo pela oração, uma alegria pela comunhão, por estar na igreja, porque nós estaremos na casa do Senhor, estaremos na presença de Deus. 60 anos, sim. 70 anos também. 80, pode somar. Bota mais 10, bota mais 1000, bota mais 2000, e pode contar, porque os números não têm fim. Assim, irmãos, é o tempo, nosso tempo na presença do nosso Senhor. Habitaremos eternamente na sua presença santa. Já fazemos isso durante o tempo de peregrinação nessa terra. Não sabemos por quanto tempo,
Mas isso não nos amedronta, porque o dia que os olhos se fecharem para cá, a gente vai estar vivinho do outro lado, irmãos, honrando a Deus, exaltando a Deus, e o melhor de tudo, não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter traições, não vai ter desapontamento, não vai ter pecado. Você pode dar um glória a Deus? Não vai ter tribulação, amém, irmãos? Não vai ter perseguição, amém? Não vai ter desânimo, eternamente, dizendo obrigado, Senhor. Eternamente dizendo louvado seja o nome do meu Salvador. Jesus é a nossa segurança, irmãos, anotei aqui como uma frase final: Jesus é a nossa segurança, a nossa provisão, Jesus é a nossa paz, é a nossa justiça, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa recompensa, estaremos com Ele para sempre, e com Ele reinaremos pelos séculos dos séculos. Os salvos digam amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e aplaudir ao Senhor pela sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Essa luta, esse momento de turbulência, ele não vai durar para sempre. Esse momento de angústia não vai durar para sempre. Esse vale de trevas, esse vale perigoso, não vai durar para sempre. Mas quero lembrar a você, para encerrarmos, que apesar de você estar atravessando, se isso se encaixa na tua vida, você não está sozinho. Tem um bom pastor que está aí junto contigo, cuidando do teu coração e cuidando de tudo que diz respeito a você. Vamos orar. Aleluia, precioso Deus e Pai, Tua palavra é consolo para a nossa alma. A Tua doce voz, Senhor, como Pedro um dia disse a Cristo: Senhor, para quem nós iremos? É o Senhor quem tem as palavras de vida eterna. A Tua doce voz nos acalma. A Tua doce voz tranquiliza, Senhor, nosso espírito, como uma criança, Deus, que ao ouvir a voz da sua mãe, ou a voz do seu pai, se aquieta, se sente segura, Senhor. Faz com que cada ovelha do Teu rebanho, cada ovelhinha desse rebanho, Senhor, cada homem, Pai, cada mulher, cada jovem, cada criança, faz com que cada ovelhinha desse rebanho descanse segura em Teus braços, na certeza e convicção, amado Deus e Pai, que ela não está sozinha nem desamparada. O Senhor é o seu bom pastor. Eu Te agradeço, Pai amado, porque essa palavra chega para nós, para encorajar a nossa fé. Deus, essa palavra chega para nós para nos lembrar, ó Pai amado, que por mais que alguma coisa esteja doendo agora, essa dor vai passar, esse deserto vai acabar. Deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar de travessia. Podemos estar atravessando um deserto, Pai amado, mas ele vai ter fim, nós vamos chegar do outro lado, mas mesmo dentro dele, se necessário for, o Senhor vai preparar um banquete para nós. Mesmo dentro dele, o Senhor vai derramar sobre a nossa cabeça uma unção, Senhor, que vai alegrar o nosso coração, e esse cálice de alegria vai transbordar, a ponto, Pai, de podermos dizer para alguém: olha, pode seguir pelos meus passos, porque eu estou seguindo os passos de Jesus. Fortalece o Teu povo, fortalece esse homem, Senhor. Fortalece, Pai amado, a esse Teu servo, a essa Tua serva, preocupados com o dia de amanhã.
Fortalece, Senhor Deus, a esse, Pai, que se sente tão inseguro. Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque os médicos estão aí para cuidar de nós, e nós somos gratos, porque os médicos são como anjos na nossa vida, Senhor. Quantas não são as vezes que o receituário médico é taxativo, e vai, e age, mas nós sabemos, ó Pai, que os médicos são limitados, e quando começa a limitação do médico, Senhor, que possa haver ali uma intervenção divina, Pai, cura a mente, cura a alma, Senhor. Os médicos não podem tocar na alma, então toca na alma, cura o medo, cura os traumas, Senhor, cura esse trauma pelo abandono, cura esse trauma, Senhor, pela traição, cura esse trauma, Senhor. Deus, cura o trauma de quem foi violado, cura o trauma de quem foi violentado, Senhor, violência física, violência moral, cura, Pai, por favor. Cura, Senhor, os traumas daqueles que cresceram ouvindo: você não vai valer nada, você não vale nada, você não vai dar em nada, sua vida vai ser uma desgraça. Cura isso, Senhor, cura, porque Tu és o bom pastor. Deus, e como aquelas crianças resgatadas na Segunda Guerra, nós também, Senhor, que vivemos numa guerra nesse mundo, nós nos agarramos na esperança de que Tu és aquele que tem a provisão necessária para nós. Eu Te agradeço, Pai amado, porque essa palavra cala o meu coração, e peço que ela traga refrigério, Senhor, que ela traga consolo, alívio e paz, que ela aumente a fé, que ela dobre a fé, Senhor, e o entusiasmo dos Teus santos em esperarem e confiarem no Senhor. É a nossa oração nesse momento, no nome santo de Jesus. Repita assim comigo, toda a igreja: Senhor Deus e Pai, todos os meus medos estão colocados agora na Tua presença. Tudo aquilo que tira a minha paz está sendo repreendido agora, no nome de Jesus. Diga, meu querido, no nome de Jesus. Diga assim: a minha vida, Senhor, é Tua, o meu coração é Teu, a minha história é Tua, a minha família Te pertence, e eu tenho certeza, diga isso, meu querido, eu tenho certeza que não estou sozinho. O bom pastor está cuidando de mim. Obrigado, obrigado, Senhor. Diga obrigado, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus.